Eva no exílio. A restauração da feminilidade. De Rebecca Merkley, editora Trinitas. Capítulo 8. Sujeitar. O primeiro e mais óbvio propósito para o qual Deus nos criou foi trabalhar. Muito. No jardim do Éden, antes que houvesse pecado, antes que houvesse morte, antes que houvesse lágrimas, havia trabalho. O trabalho não é de fato um inimigo ou resultado da queda. Era parte do mundo bom que Deus havia criado. Quando Deus criou Adão, ele lhe deu uma tarefa. Não apenas isso, era uma tarefa maior do que qualquer outra que já tenha sido dada a qualquer outro humano. O primeiro homem recebeu um planeta selvagem e vazio. Ele foi dito para sujeitá-lo. Era uma tarefa muito difícil, obviamente, e um trabalho grande demais para Adão realizar sozinho. Tanto era assim que, enquanto criatura com um papel a desempenhar, ele era insuficiente. De fato, tudo que Deus havia criado até Adão havia sido declarado bom. Deus criou a luz e era boa. Ele criou o sol e a lua e eram bons. Criou o mar e a terra e eram bons. Criou as árvores e as plantas e eram boas. Criou os animais e eram bons. Criou o homem e, de repente, não era bom? Não era bom que o homem estivesse sozinho. Ele precisava de uma auxiliadora. E já sabemos com o que ele precisava de ajuda. Havia sido lhe dada a tarefa de domar um planeta inteiro. Portanto, o primeiro ponto que devemos observar sobre a criação de Eva é que ela foi criada especificamente para auxiliar Adão em seu trabalho, pois ele era insuficiente para a tarefa de dominar o mundo sozinho. Quando Deus criou a primeira e perfeita mulher, criou uma trabalhadora destinada a ficar ao lado de Adão, enquanto os dois juntos tomavam o domínio da terra. Quando as feministas dos anos 60 estavam ávidas para sair e trabalhar, estavam fazendo isso porque foi para isso que Deus nos criou. Deus não olhou para Adão no jardim e disse: "Não é bom que o homem esteja só, ele precisa de algo bonito para ficar olhando." A noção idealizada dos anos 50 de uma mulher que existe apenas para parecer bonita e fazer a casa parecer bonita é uma revolta contra a ordem da criação, tanto quanto a agenda feminista radical. É apenas uma revolta contra uma parte diferente. O ideal vitoriano de uma mulher terna e delicada que está sempre a perder o fôlego, incapaz de sujar suas mãos suavemente brancas como o lírio, é um ideal rebelde que esquece para o que Eva foi criada. Deus não criou mulheres para descansarem em poses pitorescas, ocasionalmente bordando um lenço. Para mim, é interessante que, historicamente, os momentos em que a prosperidade da cultura ocidental transformou as mulheres em objetos meramente decorativos foram aqueles que acabaram sendo prelúdios para o feminismo. O ideal feminino vitoriano da boneca de porcelana, bela porém indefesa, veio logo no encalço do gigantesco aumento no padrão de vida resultado da Revolução Industrial. A história de que se desenrolou nos anos 50 e 60 foi, na verdade, uma história que já havíamos visto anteriormente. A Revolução Industrial nos Estados Unidos havia produzido uma enorme melhoria na qualidade de vida, e o ideal feminino acabou sendo reduzido ao de meramente ornamental. No entanto, como vimos, isso durou apenas um instante, e então as mulheres se revoltaram, e vimos o nascimento das sufragistas, das melindrosas, da mulher moderna. Após a Segunda Guerra e a subsequente era de facilidade e prosperidade, as mulheres estavam retrocedendo mais uma vez ao meramente decorativo, e então fomos tratadas como os anos 60. Acredito que isso ocorra porque não é possível levar de forma eficaz o trabalho real, verdadeiro e árduo para longe das mulheres. Isso vai diretamente contra o nosso projeto, e mais cedo ou mais tarde tudo sairá pela culatra. Imagine se você pegasse um cavalo de corrida e tentasse tratá-lo como se fosse um dos meus queridos pôneis. Você ia querer que ele ficasse no seu quintal o dia inteiro, bem arrumadinho, mastigando grama, e, em geral, apenas sendo dócil, enquanto você trança a crina e amarra fitas brilhantes em sua cauda. Cedo ou tarde a realidade se manifestará. Um cavalo de corrida não pode ser preso assim. Até os animais ficam genuinamente deprimidos sobre tais circunstâncias. E como eles lidarão com essa depressão é um tiro no escuro. Talvez o cavalo fique agressivo, talvez fuja, talvez derrube sua treliça de rosas e morda as pessoas. Mas nada disso deve ser um choque. Você não pode tratar um cavalo de corrida como uma boneca e esperar que o melhor aconteça. Você não pode usar uma faca como abridor de latas e esperar resultados maravilhosos. E as mulheres foram criadas por Deus para correr, para assumir responsabilidades, para trabalhar loucamente. Acho que é por isso que as mulheres podem ser incrivelmente bem-sucedidas no mundo corporativo.
Porque, ao contrário das crenças dos tradicionalistas que pensam que parte mais frágil significa que as mulheres são sensíveis demais para fazer coisas mais pesadas, as mulheres são, na realidade, capazes de se matar por outros. Se uma mulher substitui de forma eficaz a família por uma carreira em suas prioridades pessoais, ela é capaz de se dedicar a isso em um grau quase absurdo. Isso não necessariamente a fará feliz, lembre-se. Se o cavalo de corrida descobrir como correr em círculos no quintal o dia inteiro, repentinamente, ele estará lhe mostrando ser capaz de correr. Mas certamente todos conseguirão ver que a configuração está totalmente errada. O cavalo estará gastando energia sem fazer verdadeiramente o que ama e aquilo para o que foi feito. Ele seria capaz de muito, muito mais se lhe fosse dado o escopo. As mulheres podem se lançar no mundo corporativo e podem fazer isso com grande comprometimento, mas a configuração está errada. É como o cavalo correndo em pequenos círculos, vez após vez. As mulheres seriam capazes de fazer muito, muito mais se lhes fosse dado o escopo. Sei que este é um conceito completamente estranho. Contaram-nos que o mundo corporativo é o lugar onde há escopo. O mundo da carreira é o campo aberto no qual podemos correr. O mundo doméstico é que nos aprisiona. Fomos condicionadas a ver dessa maneira, mas o contrário é realmente verdade. Ironicamente, há um mundo inteiro aberto esperando por nós. Um mundo onde poderíamos verdadeiramente correr, mas as feministas não sabem onde ele está. Apesar de estarem fazendo uma campanha bem barulhenta por liberdade, na realidade acabaram por nos levar a um beco sem saída, bem tedioso.